eu quero dar algumas dicas, né, de como que eu fiz para sair dessa voz aqui, que é a minha voz de menino, para essa voz aqui, que é a minha voz de menina. Olá, seja bem-vindo ao meu mundo. Hoje eu quero falar com vocês sobre voz, sobre como que eu cross ou trans, não importa, como que eu consigo ter uma voz, como que eu faço para desenvolver uma voz mais feminina, né, e não ficar com aquela voz masculina tradicional, né? Então, eu quero aqui dar algumas dicas de como que eu fiz para ter essa voz, né? Eu não sei se você gosta da minha voz ou não, se você acha que ela é apropriada ou não, para mim. Eu sei que não é a voz, de repente, mais feminina do mundo, mas é uma alternativa muito boa que eu encontrei, que casa, pelo menos na minha opinião, com a minha imagem, e que para mim eu me sinto confortável em falar por horas e horas e horas, e eu me sinto confortável também com o que eu tô ouvindo, com o que eu tô vendo, tá? Eu quero dar algumas dicas, né, de como que eu fiz para sair dessa voz aqui, que é a minha voz de menino, para essa voz aqui, que é a minha voz de menina, né? Então, assim, se você quer aprender, eu vou dar algumas dicas de por onde começar, tá? A primeira delas, eu diria que é a maneira de falar, né? Se você começar a reparar, você vai ver que mulheres falam geralmente de uma forma um pouquinho mais delicada, um pouquinho diferente dos homens, né? Os homens geralmente são mais secos na hora de cumprimentar, na forma de falar, são menos fofinhos em algumas coisas. Então, assim, claro que isso não é uma regra, mas uma das coisas que eu diria que é um ponto importante de começo para você, e a minha dica número 1 veja alguma mulher que você gosta, tenta se inspirar nela, tenta ver o jeito dela de falar, né? Tenta criar uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais amena, um pouquinho mais empática, um pouquinho mais fofinha, para você falar quando você estiver na sua persona feminina, quando você quiser desenvolver isso. Essa é a primeira dica que eu dou. Né, porque o homem, ele tem aquela comunicação muito... E aí, meu, tudo bem? Como você tá? Fala, mano, tudo bem? E aí, pessoal? E geralmente as mulheres não são assim, né? Geralmente as mulheres, elas são: oi, tudo bem, amiga? Como é que você tá? Olá, oiê, né? Geralmente tem uma forma mais empática de falar, vamos colocar assim. De novo, tô dando essas dicas para quem quiser aprender isso, tá? Não tô falando para quem já naturalmente tem a voz feminina ou se vira bem com isso e tá ok. Eu tô dando essa dica porque as pessoas eventualmente me perguntam bastante sobre como eu faço para desenvolver essa voz. Então, a primeira coisa que eu diria é isso: a forma de falar, a forma de pensar. Até diria que mulheres, elas falam mais rápido e mais coisas do que os homens. Então, tem uma forma, né? Tem uma questão de, sei lá, de falar mais, de colocar mais palavras numa frase, de falar mais vezes sobre um tema, enfim. Eu diria que as mulheres, elas são menos diretas nesse ponto, são mais fofinhas na conversa. E os homens são mais diretos, são mais secos. Eventualmente, dois amigos podem se encontrar e nem ter muito diálogo, pode ficar aquele silêncio, né? Claro que existem exceções, mas pode acontecer. Tipo, e aí, cara? E aí, tudo bem? Tudo? E você? Como é que você tá? Tudo jóia? E os dois ficam olhando pro nada e vendo alguma coisa sem falar nada por horas. Pode acontecer. Me diz aí se você tem algum amigo que faz assim, ou se você é assim, né? Quando você tá na sua versão sapinho. Já as mulheres não, geralmente elas vão falar bastante, vão ter sempre um assunto, sempre algo em pauta, enfim, vai ter conversa, tá? Então, primeira coisa é a forma de falar. Segunda coisa é você não tentar fazer a voz de Mickey, não tentar usar esse falsete, porque é muito ruim, né? Isso aqui é quando você tá, tipo, falando com a garganta, né? Então, eu diria para você que essa voz que eu utilizo aqui, ela é uma voz que ela tá... como é que eu posso colocar?
ela está abaixo disso, ela não está na voz da garganta, ela não está no falsete, ela está apenas numa região mais alta de fala, né? E o que acontece? Muitas vezes, isso serve para as mulheres também, e para os homens, o que eu vou falar. Muitas vezes, principalmente aqui na região de São Paulo, do sudeste, do sul do país, a gente aprende a falar muito com a voz descansada aqui, na região que a gente chama de chest voice, né, na região aqui do peitoral, né, do peito aqui, né, que vem daqui. E se você pegar regiões mais do Nordeste e tal, você vai ter pessoas que falam mais nessa região onde eu estou falando. Né? Então, às vezes é muito comum você pegar aquele cara enorme e tal, lá do Nordeste, e quando você vai ver ele tem uma voz super, super fina, né? Sei lá, o Anderson Silva, por exemplo, tem uma voz super fina sendo um cara enorme, né? Como que ele faz isso? Ele muda a região que ele fala, né? Então, assim, essa região, ela não é nem totalmente relaxada aqui. E ela não é tão alta aqui com a voz do Mickey, entende? Ela é um meio termo, que você vai ter que ir buscando encaixar ali, tá? Ficar fazendo essas variações de voz me deixa um pouco rouca, gasta muito ficar subindo e descendo, mas ok, é a título de demonstração para vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é isso, achar essa região e começar a praticar essa região. Eu, por exemplo, poderia deixar minha voz mais aguda até, só que começa a me forçar muito. Então, eu vou achando uma forma que eu me sinta confortável e que eu acho que tá ok. Porque também existem mulheres que têm a voz um pouco mais grave, nem toda mulher tem uma voz extremamente aguda. A natureza humana, ela é assim, né? Eu conheço mulheres que têm a voz rouca, grave, de várias formas, como eu conheço mulheres que têm a voz extremamente aguda. Então, assim, você tem que achar essa região que você se sinta confortável, tá? Outra dica, né? A respiração, tá? Por quê? Porque a gente tem Existe técnica de canto, que não se aplica nesse caso, e existe a técnica de fala, né? Então, assim, a respiração ela é importante porque quando você fala numa região um pouco mais alta, você tem que controlar um pouco mais o ar e soltar ele um pouquinho mais devagar, sabe? Se você estiver falando com a região aqui na voz do peitoral aqui, você consegue soltar o ar de uma forma mais rápida, né? E no idioma português, nós temos muitas palavras que fazem com que o ar vá embora muito rápido, diferente do inglês, né? Então, oi, como você vai? Com hi, how are you? Se você fala inglês, enfim, e fizer esse teste, você vai perceber como falar inglês, e você pode tentar várias frases, you can try a different sentence, you're gonna see, você vai ver que em inglês você gasta menos ar para falar uma mesma frase, para falar uma mesma coisa. Né? Em português a gente gasta mais ar, então você precisa conseguir administrar um pouquinho melhor a saída, a respiração, para conseguir fazer essa voz um pouco mais aguda, tá? E também não entrar naquele exagero. Outra coisa é tentar não anasalar a voz, né? Apesar de que já me falaram uma vez que não existe a voz anasalada, né? Que se você tirar o nariz de uma pessoa, ela vai continuar fazendo o que a gente chama de voz anasalada, né? Vai fazer essa voz aqui. Muitas pessoas acham que para você falar feminina você precisa nasalar a voz, mas não é verdade. Você não precisa fazer essa voz anasalada, tá? Você simplesmente tem que evitar essas regiões e buscar essa forma que eu tô te falando aqui, tá? Eu tô dando algumas dicas e o que eu diria como uma dica final é você começar a se gravar e se ouvir e ir praticando. Por quê? Porque a voz, ela é como um músculo, igual quem está querendo começar a correr, né? Se você já ou correr ou pedalar, enfim, se você tem um desafio de fazer uma maratona, por exemplo, uma meia maratona, antes de você conseguir correr por 40 e poucos quilômetros, né, sei lá, 3 horas de prova, 4 horas de prova, você precisa fazer com que o seu músculo se adapte com aquilo, esteja preparado para aquilo, para que você consiga correr esse tanto, essa distância toda.
A mesma coisa acontece com a voz. Se você for cantar, se você for falar, é um músculo, ele também se desgasta, ele também se cansa. Então, assim, você precisa treinar diariamente. E aí a dica que eu dou é que aproveite os momentos em que você está dirigindo, em que você está sozinha, tem um celular na mão, grava você falando e vai se ouvindo e vai buscando ajustar. Uma hora você vai encontrar essa região e aí você pode ficar gravando e repetindo, gravando e repetindo, gravando e repetindo, gravando e repetindo, até que ela vai virar uma região comum, onde você consegue, a qualquer momento, voltar para essa região, tá vendo? Eu consigo oscilar para minha voz masculina e feminina no momento que eu bem entendo. Por quê? Porque eu já decorei essa região, tá? E é claro, né, por exemplo, como eu tenho feito os vídeos aqui para vocês, eu tenho gravado os vídeos em sequência, né? Aproveitando, e já faço 2, 3 vídeos que eu quero lançar, porque, né, enfim, ainda não vivo de YouTube, mas tem um monte de assunto que eu quero trazer aqui para vocês. E como eu preciso trabalhar e minha vida ela é corrida, etc., eu aproveito para fazer vários vídeos e já ir lançando eles na sequência. Então, assim, eu já estou aqui gravando e falando há um bom tempo. E você pode perceber que às vezes minha voz ela fica um pouco mais rouca, porque é normal. Se você começa a correr uma prova de maratona, você vai perceber que no final, talvez o músculo esteja mais desgastado e você vai perder um pouco de performance. Claro que você pode sempre dar aquele gás no final, a mesma coisa aqui, mas assim, a voz ela continua na mesma região, ela continua no tom que para mim é agradável, né? Então assim, a prática vai levando à perfeição. Tudo é uma questão de prática, né, gente? Então tem que treinar, tem que praticar. Eu vi vários tutoriais já na internet ensinando lance de frequência, ensinando imitação. E, claro, você pode pegar e imitar alguém, você pode pegar e ficar treinando frequência, você pode fazer tudo isso, mas você precisa desenvolver uma voz sua, né? Então, assim, a dica que eu tô dando aqui é como é que você vai desenvolver essa sua voz. Né? Como é que você vai pegar uma voz que você vai falar assim, poxa, eu me identifico com essa voz é minha. Né? Essa voz combina com a minha persona feminina, com a minha versão feminina de mim mesma, né? E eu sei que muitas trans também buscam esse desafio e trabalham isso e vão atrás de fonoaudiólogo. Eu não fiz fono. Uma coisa que eu fui desenvolvendo para mim e que eu gosto e que várias pessoas já elogiaram, já falaram que minha voz está legal nesse tom. Inclusive, quando eu faço mais aguda, algumas pessoas reclamam, falam, não, Paula, volta nessa região aí, que essa região aí é melhor do que você subir muito. Então, assim, eu tô adotando essa voz, né? O que vocês estão achando? Essa voz, ela tá legal? Eu tô adotando essa voz pra mim, né? Tenho gostado dela. E aí até aproveitar assim, ó, alguns mitos, né? Se eu tomar hormônio, minha voz, ela vai ficar mais feminina? Não, gente, não vai, tá? Não vai. O hormônio, ele não deixa a voz feminina. Até depois eu vou trazer talvez uma médica e a gente pode perguntar isso pra ela. Tô pensando em fazer um vídeo de perguntas com uma médica que é especializada em família, em pessoas trans, enfim, e eu posso fazer essa pergunta para ela, né? Mas assim, não vai afinar a voz, porque isso é uma coisa que o hormônio masculino ele já causa no corpo. Você pode ver que mulher que faz academia, quando ela começa a tomar bomba, do nada a voz dela engrossa, né? Fica com a voz um pouco mais grossa, entende? Então, assim, por quê? Porque isso é uma característica do efeito masculino. É a mesma coisa você tomar hormônio feminino, você pode crescer peito e depois, se você tomar hormônio masculino, o peito não vai sumir. Ele vai continuar ali. Existe sim uma cirurgia que você pode fazer, que é uma raspagem, eu não tenho certeza, mas acredito que seja isso, uma raspagem que você faz nas cordas vocais para diminuir ali a massa que existe, né? Vamos dizer assim, a massa muscular, acho que é algo nesse sentido, e que ajuda a voz ela ficar um pouco mais feminina, vai ficar mais aguda, né? Agora, uma característica interessante é o seguinte: nós, mulheres trans ou cross, conseguimos fazer uma voz mais feminina mesmo tendo nascido menino. O inverso já não é verdadeiro, tá? Lembrando que assim, o hormônio ele só vai, de fato, não engrossar a voz
de uma trans que, tipo, de alguma forma bloqueou a puberdade ali, né? Então, se o hormônio masculino ele não agir no corpo, aí sim, aí vai ficar com a voz feminina. Pode ver que crianças têm mais ou menos o mesmo tom de voz, né? Tanto um menino quanto uma menina, eles falam ali, tá próximo. Aí tem aquele lance da região de fala que eu falo muito, né? Que às vezes as meninas aprendem a gritar, falam mais agudo, né? Gritar, que eu falo daquele grito, que é uma coisa que eu não sei fazer, ainda aprendo, aquele gritinho de mulher, sabe? Bem agudo. Não consigo fazer. Mas as crianças aprendem isso, né? Então, assim, só desmistificando esse mito do hormônio, que isso não vai ajudar. Se você é trans ou cross, está achando que isso não vai ajudar. Eu acho que a maneira mais fácil é você desenvolver alguma técnica nesse sentido que eu estou explicando aqui. E se sentir confiante e confortável com a sua voz, entendeu? Mais importante é que você goste do que você está ouvindo. É que você se sinta confortável em fazer isso, em falar. E isso, o resto é o resto. Se você estiver confortável com a sua voz estando grave, tá ótimo. Eu conheço várias cross e trans que têm a voz um pouco mais grave, mas que são super femininas no trato de falar. Assim como conheço mulheres também que têm a voz bem grave, né? Por exemplo, Ana Carolina cantando, né? Um vozeirão, com a voz grave, né? Então, não tem muito disso, né? Mas enfim, eram dicas que eu queria dar aí de como eu fiz para desenvolver a minha voz. Depois me digam aí se vocês gostam da minha voz, se sim ou se não. Ai meu Deus, tô até vendo que vai ter um monte de hater aí. Mas enfim, espero que não. Por enquanto, essa é a minha voz. Quem sabe eu não desenvolvo ela um pouquinho mais. Vou melhorando ela conforme eu vou vivendo mais, né, essa minha realidade como Paula. Que é uma coisa que ainda não é 100% para mim, ainda não vivo assim 100%. Então não é o tempo inteiro que eu tô fazendo essa voz, mas quem sabe eu não vou melhorando, não vou lapidando, não vou deixando ela um pouquinho mais gostosa, assim, né? Pelo menos para mim e para as pessoas que estão ouvindo. Mas, no geral, eu tenho recebido elogios. Então, espero que vocês gostem. Eu acho que esse é um vídeo muito pedido. E por fim, para quem tiver interesse, eu posso dar aulas de como melhorar a sua voz, tá? Já fiz isso para algumas pessoas, já ajudei, já consegui ajudar. Já consegui ajudar pessoas a ficarem com uma voz até mais feminina do que a minha, na minha opinião, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi com uma amiga também, tá? Então, assim, quem quiser se aprofundar mais, tiver dificuldade, quiser um coach, assim, eu posso ajudar com isso, tá bom? Entre em contato que a gente combina o como fazer, tá? Dá pra fazer online mesmo, enfim, eu posso ajudar. Quem sabe, com o tempo até, eu não gravo um passo a passo num vídeo para vender isso, né? Tipo um curso, lá, com 10 aulas para você ir fazendo passo a passo, vários exercícios, várias coisas que podem te ajudar a manter mais a voz, a afinar mais a voz, enfim, a conseguir trazer esse conforto na região. Porque eu acho que o maior desafio está nisso, né? Tá em ter conforto, em manter isso por horas e horas e horas. Por exemplo, eu já estou falando aqui há umas 2 horas, talvez. E estou conseguindo manter a região, né? Como eu falei, a voz pode estar um pouco mais rouca? Pode, mas é aquilo. Seja quem for, um professor que está acostumado a falar todo dia, ele de manhã começa com uma voz, no final do dia, se ele der muitas aulas naquele dia e, enfim, ele não cuidar da voz e tudo mais, ele pode ficar com a voz rouca no final do dia. Isso é normal, porque é o desgaste no músculo, tá? O importante, de novo, é a região, o conforto, e você estar bem com isso, tá bom? Bom, é isso. Mais uma vez, obrigada a todos que vieram até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, me dá uma força, dá essa força, né? Eu tô precisando, o canal tá começando agora. Tragam outros temas que vocês queiram falar. Enfim, eu tô pensando em falar sobre maquiagem, de repente dar umas dicas de produtos baratos, produtos que eu mais gosto, né? Vamos falar assim, pensando no preço sem pensar no preço. Pensando em falar um pouco sobre roupas, falar um pouco sobre acessórios que sejam interessantes, principalmente para as cross. Enfim, deem mais ideias, tá? A gente pode falar sobre mais temas de filosofia também, filosóficos, né?
Gosto bastante da ideia e penso em sim entrevistar algumas pessoas. Eu tenho várias ideias que eu estou organizando aqui para trazer no canal, para que a gente mantenha aí o crescimento e assuntos interessantes e pertinentes para vocês. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Eu estou adorando, eu estou amando gravar aqui. Estou cada vez mais confortável, não sei se dá para reparar, mas estou me sentindo mais solta. É engraçado que conforme vocês interagem comigo aqui, quando eu começo a gravar o vídeo, parece que eu estou falando para vocês. E bem antes, lá atrás, não era assim. Bem antes era como se eu estivesse falando para uma câmera. Agora não, porque eu sei que tem pessoas aí que estão me ouvindo e que estão comentando. E, eu tô amando. Espero que vocês estejam gostando também. Tá bom? Bom, isso, um super beijo para todos. E até a próxima.